Bem, pessoal, bom dia, muito obrigado. Vou começar logo aqui fazendo um alerta, né, um disclaimer, que eu moro nos Estados Unidos já desde 96, sou uma combinação meio esquisita, cearense, vivo nos Estados Unidos, casado com uma colombiana de Medellín, então hoje em dia eu tenho uma sopa de letrinha na cabeça. Então, cheguei ontem, então levo um pouco de tempo para poder, já aquecer um pouco no português. Então, qualquer coisinha que sair em espanhol, alguma coisa, vocês me perdoem, tá? Bem, hoje em dia a gente vai fazer uma apresentação da Sony aqui, falando um pouco de dois novos produtos que a gente lançou, porém a apresentação principal vai ser sobre uma linha nova que está falando sobre inteligência artificial, tá certo? Meu nome é Cláudios, eu trabalho na Sony já há mais de 12 anos, sempre nessa área, toda a parte de sistemas, dentro da parte de redes e produtos profissionais da Sony. Bem, hoje, primeiro de tudo, falar um pouco sobre duas linhas que a gente tem na parte de projetores, que a gente, obviamente, vem sempre impulsionando toda a tecnologia a laser, onde a apresentação que a gente vai estar fazendo todo dia está utilizando um modelo nosso, que é o PHZ-10. Convido a vocês, na hora que a gente tiver um intervalo, se você quiser vir aqui tocar o equipamento e sentir realmente a capacidade que ele tem, que de muita baixa temperatura, entendeu? Realmente é um produto que ele tem sido muito efetivo e bem econômico. É um dos melhores produtos que a gente tem vendido hoje em dia a nível global. Dentro dessa linha, a gente tem dois modelos novos, que é o 70 e o 75. Qual é a diferença desse modelo? O 70 e o 75 ele está entrando no mercado junto com os que a gente lançou no passado, que é o FHZ 90 e o 120. O 90 e o 120, respectivamente, são de 9.000 ancilúmenes e de 12.000 ancilúmenes. Aqui a gente tem dois modelos nessa baixa, um pouco menor de luminosidade, porém, utilizando a mesma tecnologia que a gente tem no 90 e 120, do que está relacionado à reprodução das cores. Tá? É um produto bem mais profissional e é um produto, digamos, de 6.500 a 5.500 ancilúmenes, porém, com a reprodução de cor muito mais fiel. Dentro desse produto, quando a gente fala de qualidade, obviamente, o forte da Sony sempre é a imagem, né? E é o que eu acho que você, de repente, pode ter visto também nas outras apresentações, principalmente a reprodução da cor e também o brilho. Você vê que a gente está num ambiente que, necessariamente, bastante luminoso, um produto desse de somente 5.000 ancilúmenes e está respondendo muito bem ao ambiente que a gente está trabalhando. Em relação à qualidade, a grande diferencial desses novos produtos é um filtro adicional que é colocado para poder fazer que a fonte de luz laser ela seja mais centrada e, obviamente, você vai ter melhor contraste e obviamente, tudo que está relacionado com a cor do produto. E é onde você vai ter uma imagem mais dinâmica. Tá? Ao final, isso é o que a Sony sempre trabalha de gerar tanto o conteúdo, como também todo o fluxo, né, da cadeia até o final, quando você está visualizando a imagem final. Dentro do que a gente trabalha, tem uma tecnologia que se chama Reality Creation. É uma tecnologia que a gente já trabalha há mais de 10 anos, e essa tecnologia, o que é que ela faz? Ela toma a imagem inicial, como foi capturada, de repente, no F-55, ou uma câmera de broadcast, e ela tenta fazer com que não haja nenhuma deformação e que você possa melhorar e manter o menor nível de diferenciação em relação ao contraste da imagem inicial. Então, por isso que ela faz um logaritmo que está basado em vários tipos de pixels para você ter a mesma imagem, leitura final, do que você teve na entrada quando você capturou essa imagem. É chamado Reality Creation. É interessante essa tecnologia porque ela foi desenvolvida pensando em vídeos em movimento, não somente para produtos que são de dados. Então, a gente tem até clientes que trabalham na parte de home cinema, que utilizam os produtos que são de home cinema, que geralmente não é um produto de alta intensidade de brilho, porque você está fazendo num ambiente controlado, porém, tem cliente hoje em dia que quer trabalhar no home cinema, fazer na sala da sua casa, né, uma sala como multifuncional. E estão utilizando um produto como esse, o PHZ-10, porque ele tem o Reality Creation. Então, ele é capaz de gerar uma melhor gestão e logaritmo do vídeo. Configuração inteligente. Isso aqui é algo bem diferencial para essa linha nova. Para quem trabalha com staging e na parte de aluguel de equipamento, de eventos e tal, você sempre tem uma dificuldade que é exatamente você fazer o preset inicial do produto. De você ir para um ambiente X e, de acordo com a condição de luminosidade,
ou de contraluz, ou, de repente, as horas de uso do equipamento, você fazer o seteo, né, mais adequado. Esse equipamento ele vem com uma função rápida de configuração, de acordo com o tipo de aplicação que você vai estar utilizando. Então, isso facilita muito na hora que você vai estar fazendo a configuração do produto, porque ele já vem mapeado internamente com esses presets, que já são os mais adequados para esse tipo de aplicação que você está querendo trabalhar. Então, isso já te dá um ponto de partida que é fácil você só fazer algum ajuste fino de acordo com alguma outra coisa que possa sair, digamos, do normal. Certo? Aqui é a mesma informação. Que outra característica a gente tem nessa linha nova, do 70 ao 75, que também vem no 90 e no 120? Novamente, tudo que está relacionado à reprodução de cores. Tá? Ele trabalha com RGB nativos, cores primários nativos, e tem uma gama de cores muito maior na leitura do produto. Essa função também é interessante, a limpeza automática, que você vai ter nesse mesmo produto que a gente tem aqui, o PHZ 110, que também é interessante quando você faz instalação. É um produto que, de repente, se você for fazer a manutenção, você necessita aqui uma escada de quê? Quase 5 metros para poder fazer a modificação do filtro. Aqui é um equipamento que, se não me engano, a cada 10 horas, ele faz um ciclo. Daqui a pouco a gente vai ver, tem um slide que mostra. E ele faz um toque automático e faz uma autolimpeza desse filtro. Então, diminui a necessidade de você estar dando manutenção. Calibração automática de cores. Isso aqui é muito interessante para quando você tem um produto que já está instalado por muito tempo e que, à medida do tempo, ele vai perdendo um pouco da uniformidade. Então, você tem uma capacidade de fazer uma autocalibração, então ele vai gerando, vai trazendo as cores de volta a como foi inicialmente quando você instalou o produto. Temos aqui a parte de limpeza automática, que eu estava te comunicando, que realmente é um motor, e a cada 100 horas ele faz esse ciclo e faz essa função de autolimpeza. Então, isso aqui é um plus muito interessante para quem instalou, esqueceu, e o produto fica aí funcionando sem problema. Eu estou passando rápido porque eu quero dedicar mais tempo na apresentação do analítico. Tá? Então, aqui é mais a relação flexível, por ser produto a laser. Obviamente, você tem o ângulo é livre, você pode instalar em qualquer tipo de ângulo, sem ter nenhum tipo de limitante no brilho e, obviamente, a utilização do ângulo do produto, porque, geralmente, quando você trabalha com produtos que são basados em lâmpadas, tem um nível máximo de inclinação que você pode fazer para não ter nenhum problema de explodir a lâmpada. Entendeu? Aqui, no caso, que é laser, você não tem essa limitante. E, obviamente, a parte de você ligar e desligar o produto. Entendeu? E é o que eu te convidei também para ver depois, tocar e ver que, realmente, ele não tem a temperatura muito baixa, então ele aquece muito pouco, e também a questão do ruído, ele é muito silencioso. E tem outra coisa interessante, nessa linha nova, como ela tem a reprodução de cores muito mais fiéis e trabalhando em colores primários, né, o RGB, ele chega quase que a mesma representação, muito similar ao que seria você estar vendo uma tela de um Bravia. Então, você tem um monitor que, obviamente, tem uma resolução maior em relação aos nits que você tem de brilho, mas um projetor que pode chegar muito próximo na reprodução da imagem. Aqui, muito brevemente, a linha que a gente tem. O que eu estou te comunicando, que é esse que está aqui, é o PHZ10. Tá? Esse é o modelo que a gente tem aqui. Obviamente, os dois novos, que é o 75 e 70, que estão basados na mesma tecnologia do 120 e o 90, que são os top de linha que a gente tem hoje em dia. Até aqui, tudo bem? Estou indo... Diz aí. Oi? Não, esses projetores são Full HD. A gente tem uma linha 4K, que são o GTZ 270 e 280, que, inclusive, são projetores utilizados para correção de colorimetria, utilizado dentro da parte de broadcast. Tá? E aí, nos outros 4K que a gente tem, na linha de cinema. A gente também tem vários aí que são 4K e a laser também. Aqui na linha de business, nesse momento, ainda são só até Full HD. Dentro da linha de câmeras robóticas, como a gente estava a apresentação do Paulo da Logitech, a gente tem um modelo agora novo, que vai ser lançado na NAB. A NAB é daqui a uma semana. E é um modelo de câmera robótica, digamos, a nível de broadcast, porém com umas funções bastante interessantes que vão seguindo um pouco a tendência de certas instalações do mercado. Uma das principais tendências que você tem nesse produto é que ele vai poder suportar a parte do NDI,
que você vê em muitas aplicações com o NewTek, por exemplo. Então, um produto que, ele, como é uma gama mais ou menos de entrada, para esse tipo de solução é bastante acessível, entendeu? Você ter essa capacidade de combinar com aplicações que você já tem NDI já trabalhando no sistema. As câmeras robóticas, realmente, são para várias aplicações, onde você tem aqui muitas funções que são interessantes desse produto, que está relacionado à imagem e, obviamente, a flexibilidade de instalação. A gente tem aqui, na hora que você for ver o hands-on, a gente tem um modelo mais top, que é a X1000, mas que é nessa mesma linha de câmeras robóticas. Dentro da robótica, obviamente, o interessante desse produto, o diferencial é a capacidade de zoom óptico. Você tem em Full HD até 80 por, ou em 30 por, se for em resolução 4K. Então, um produto que te dá uma distância bastante controlada, que você pode trabalhar em diferentes aplicações. Obviamente, por suportar a parte do NDI, também de ter capacidade de fazer PoE, que é a parte de você fazer Power over Ethernet. Então, ele te dá a capacidade de gerenciar, através de um único cabo UTP de rede, de você estar recebendo toda a informação que você precisa para trabalhar no seu sistema. É um sistema que ele tem já funções de broadcast, que estaria relacionado com o quê? Com o Genlock, a função de utilizar a luz para que o apresentador veja qual é a câmera que, nesse momento, está gravando. E uma coisa bem interessante é você poder copiar toda a configuração que você fez no RCP, na parte de configuração de cenas. Você marca uma câmera, faz toda a função que você tem que fazer de paint, todas as funções, e você pode pegar esse arquivo através do RCP e vai transferindo para todas as outras câmeras. Então, é muito mais fácil você reproduzir essa configuração. Aqui, basicamente, informação do modelo normal. Isso aqui, interessante, a saída deles. Muito parecido com o modelo que a gente tem hoje em dia, que é o SRG 360 SHE. Basicamente, você tem aqui controle por TCP/IP ou VISCA sobre IP. Tem saídas HDSDI, HDMI. E, obviamente, ele tem toda a parte que você pode estar saindo, configurando o tipo de formato que você quer trabalhar, 4K, ou 1080p, 1080i, você pode fazer o CTU. Até aqui tudo bem, certo? Pergunta, então, o que é que vocês acham que é a solução de analítico, para quem, de repente, ainda não viu o vídeo, não conheceu nada? Algum exemplo que você acha que deve ser o que a gente está trabalhando? Fotomuta? Não? Nada? Tem a menor ideia? Não? Então, tá melhor ainda, né? Então, o que é que a Sony está trabalhando? A Sony lançou um produto, isso foi agora oficialmente na ISI, que é lá na Holanda, né? E esse produto, agora, a partir de abril, já oficialmente já está no mercado. A gente vai estar apresentando ele na NAB e na Infocom também a gente vai estar apresentando esse produto. No hands-on você vai poder ver, a gente tem ele aí instalado. E qual a ideia? A ideia é que é um produto que você, basicamente, como reutilizar o vídeo que você já está recebendo da câmera e de poder dar maiores funções a esse vídeo, né? Que aplicações você pode dar a esse vídeo sem você ter o uso de muitos outros dispositivos. Inclusive, então, aí vai a grande jogada, porque ele é uma unidade que não tem uma CPU, ele tem uma GPU, porque é um analítico, um processador analítico que vai entendendo e, com o tempo, ele vai aprimorando a análise que ele tem da situação que você quer utilizar. Então, no final, o que é que a gente tem? É essa caixa preta, né? Que é o Analytics Appliance, e dentro dessa caixa a gente tem um sistema de licenciamento. Então, a essa caixinha preta, a gente tem vários licenciamentos que você vai abrindo as funções que você quer trabalhar, certo? E quais são os licenciamentos? No final, é uma solução onde você combina câmera robótica com esse sistema de análise do analítico do vídeo e, obviamente, uma interposição de imagem, que é o produto final que você vai ter, sem utilização de nenhuma mesa de edição, certo? Então, o que é que a gente vai ter? Quais são as funções disponíveis que você pode instalar nessa caixa, né, nesse equipamento? Você tem a extração de caligrafia, que a gente vai ver uns vídeos e também a gente pode ver lá ao vivo, na hora que for do hands-on. Você tem a parte de acompanhamento automático, que é o PTZ tracking, né, de fazer o tracking da pessoa, do apresentador. Tem o close-up por um gesto. Um gesto, que seria isso? De repente, vocês aqui na plateia, de repente alguém tem uma pergunta, se levanta, a câmera automaticamente faz um zoom em você. Tá? E, obviamente, sobreposição de imagem, que isso aqui é uma grande jogada que vem agora na segunda versão, que é exatamente
o backdrop, né, que você pode fazer sem utilização de chroma key. Então, isso aqui está excelente para quem tem um estúdio pequeno, para quem está fazendo EAD, para quem quer fazer, de repente, a mesma apresentação que a gente está fazendo aqui, a gente poderia estar fazendo stream utilizando um backdrop virtual, certo? E tem a outra que é recorte de imagem, que é você, de repente, com essa mesma imagem, uma única imagem da câmera, em maior resolução, eu tenho uma segunda saída do vídeo, que seria somente um plano mais fechado. Então, tem com uma câmera, 2 vídeos como saída. Entendeu? Então, primeiro, obviamente, são muitas aplicações, né? Quando você começa a ver realmente as soluções, pode ser conferências, EAD, treinamento, são toda a parte de palestras, de cursos. Então, um produto bem flexível. Tá? A primeira função é o chroma key, sem chroma key, né? Que é uma função bem interessante, porque aqui você tem um sistema que, hoje em dia, você não precisa nem um estúdio apropriado, nem você precisa mesa de edição. O produto, unicamente, basicamente, o que é que você vai fazer? A conexão é a câmera robótica, como uma entrada de vídeo, você pega o teu PC ou o laptop, como gestor ou ingesto, digamos, de gráfico, pode ser um vídeo, pode ser um gráfico, e você coloca isso como uma entrada. E, através da interface do equipamento, você gera o produto final. Então, a saída do equipamento é exatamente o produto final, visualizando o que você está conectando no sistema. Vou te mostrar um vídeo básico aqui para você ter uma ideia de como funciona. Aí. Então, você pode ter um ambiente normal, a pessoa falando dentro de uma sala, e a gente joga o backdrop que a gente quer. Isso aqui através do laptop. Laptop conectado com o equipamento, como uma entrada de vídeo, e você vai comutando, mudando o ambiente. Então, isso aqui está muito bom para quem faz qualquer coisa que você quer fazer, um blog, ou que você quer fazer um evento, você quer gravar uma mensagem corporativa. E é algo super simples de poder estar trabalhando, que você já não necessita um estúdio para fazer isso. Certo? Beleza? Qual é a outra função? O tracking, né, do PTZ. O tracking já é uma função que a gente tinha anteriormente dentro do Ncache. Oi, alguma coisa aí? Pergunta ou não? Daqui a pouco a gente conversa. Tá? Então, o tracking é uma coisa que a gente já tinha dentro do Ncache e que era proibitiva até pelo valor, porque para você fazer o tracking você tinha que comprar um Ncache. Então, quer dizer, já matava como solução. Então, hoje em dia, o que a gente tem já, não, eu quero fazer o tracking, você tem um analítico, a caixinha, coloca o licenciamento que você precisa e já você vai poder estar fazendo o tracking. Então, com o tracking, você tem as câmeras recomendadas. O interessante do tracking, ele trabalha mais do que somente a interposição e localização do apresentador. Ele faz outras analíticas da face, do tipo de cor da pessoa. E, inclusive, uma coisa que tinha muito anteriormente, que seria que você tem 2 pessoas que passam e cruzam, então a câmera, às vezes, perdia qual era o apresentador e começava a seguir a outra. Ele aqui, como é uma análise de vídeo, analítico, ele quase que assigna um ID, né, um ID para essa pessoa, e então ele vai continuar com a pessoa principal que você configurou. Certo? Então, o PTZ, o que é que você precisa? Novamente, a robótica, como uma entrada de vídeo, você com o teu laptop só para você fazer a configuração do sistema, na hora que você configura, e uma vez que você acionou a função, ele já começa a fazer e, obviamente, daqui você já escolhe para onde é que você quer mandar esse sinal de vídeo. Né? Você pode distribuir em várias telas ou você pode mandar para um dispositivo para fazer gravação, se você quiser fazer aplicações de EAD. Vamos ver aqui algo rapidinho de um vídeo também. Então, você vê, ativou a função e já ele começa a fazer o tracking da pessoa. Isso, novamente, é uma tecnologia mais ou menos convencional, que a gente já tem em várias outras marcas também. Né? O diferencial aqui é a qualidade de você poder fazer a precisão da identificação da pessoa. Tá? E aqui o que você tem é exatamente isso, é o modelo principal e a o licenciamento que você vai fazer. Ok? Beleza? Bem, qual é a outra função? Essa daqui é também bem interessante, que seria você ter uma área com o plano aberto, porém você quer ter um outro streaming do vídeo e um plano mais fechado, certo? Por gerencialmente, você tem isso como fosse uma imagem fixa. O usuário tem que ficar aqui nesse plano onde você está fazendo o plano fechado. Aqui, além de você ter o plano geral e o plano fechado, no fechado, a câmera
ela vai te seguir digitalmente durante o que você está caminhando dentro do plano aberto. Então, isso fica muito legal para também fazer a apresentação onde você tem 2 tipos de saídas de vídeo que você queira controlar. Como é que funcionaria? Tá? Basicamente, você tem a entrada, a câmera, pode ser uma câmera PTZ, né? Ou pode ser uma câmera fixa, no caso como a gente tem aqui. Entrada de vídeo, o computador só para fazer o setup, e no final você tem a saída, você tem 2 saídas no equipamento. Então, você tem um HDMI, que é o plano geral, e você tem um segundo HDMI, que é o plano fechado. Então, você tem uma câmera de entrada, 2 saídas de vídeo, independentes. Jogou dentro de um switcher, e, obviamente, já aí você pode comutar e fazer as jogadas do vídeo como se fossem 2 câmeras. E o que eu estou te falando, o interessante desse aplicativo, dessa função, é que ela segue o apresentador dentro do ambiente que você tem como plano aberto. Que geralmente você não vê isso aí, você vê somente uma jogada de vídeo como se fosse um stitching, quando você está fazendo uma câmera 4K e fazendo um stitching somente Full HD. Aqui você tem o comportamento da câmera dentro do ambiente e a visualização. Entendido? Certo. Qual é a outra função? Essa função é muito interessante para... Oi? Pergunta aí. Ele só tem saídas HDMI, o produto em si. Tá? A gente, como é a primeira versão, a gente está saindo só HDMI como saída. Porém, ele tem saída tanto em 4K, como o máximo de resolução, ou Full HD, através do HDMI. Cara, ele realmente está funcionando mais ou menos em uns 25 frames por segundo. Tá? Mas você vai ver ali, quando está ali, você vai dar uma olhada. Tá bom? Qual é a função do close-up? Qual é a aplicação disso aqui? Isso aqui é uma aplicação principalmente para a educação, para ambientes, salões muito grandes, assim, onde, de repente, o professor está aqui e ele não sabe, né, se, de repente, alguém tem uma pergunta. A funcionalidade aqui é que, de repente, o usuário se levanta, faz o gesto que tem a pergunta, e a câmera está aberta num ângulo, digamos assim, aberto, né, e faz um zoom automático a essa pessoa, exatamente a face da pessoa. Tá? Basicamente, como é a configuração? Desculpa aqui, acho que eu voltei. É que esse aqui não tinha vídeo. Mas, bem, a configuração desse daqui é igual o restante. Tá? É a câmera conectada com a caixa, né, com o Analytics Box, e daí você tem só o laptop para configurar. Uma vez que você configurou, ele vai fazer essa distinção e faz o zoom automático. Tá bom? Isso aqui é tudo a parte do analítico. Eu quero comentar um pouco sobre um programa de certificação que a Sony já lançou para a América Latina e que a gente ainda não começou a trabalhar no Brasil. Esse ano, agora, eu acho que em junho, a gente vai começar a trabalhar com ele. E qual é a ideia desse programa? No passado, a gente tinha um programa de certificação, era mais para a linha de câmeras de segurança. Não sei se alguém de vocês no trabalho trabalhou com a Ipela e tal. Então, o que a gente buscou hoje em dia, como as nossas soluções cada dia são mais interconectadas, né, desde o broadcast até a parte que é corporativa e educação, a gente fez um programa que casa todas essas informações. O programa de certificação ele está baseado em vários níveis. Tá? Tem um nível autorizado, que é aquele canal que tem, de repente, já um contrato com a Sony, e tem os níveis Silver, Gold e Platino. Esse programa é aberto tanto para os canais que compram direto da Sony, como os canais que fazem a compra através de um distribuidor da Sony. Tá? E a ideia é o quê? A certificação é o nível de usuário, de pessoa, o engenheiro. Dependendo da quantidade de engenheiros que a empresa tenha certificados, aí a Sony reconhece um nível Silver, Gold, né, ou Platino. Tá? Qual é a cadeia dos cursos? São vários cursos. Tá? Nível 1, nível 2, e cada curso tem uma especialização, um tipo de conteúdo. O nível 1, a gente começa falando mais sobre toda a parte mais de display, de ótica, parte de projetores, isso é um pouco como um introdutório. E esse, por geral, o que é que a gente faz? A gente não cobra nada para o nível 1, a gente, inclusive, dá uma opção de produto demo desse PHZ10, um preço demo que você possa adquirir. E já o nível 2, a gente começa a especializar mais em robótica, configuração da robótica com switchers para aplicações de integração de auditório. E aí tem um custo mínimo e, obviamente, o equipamento necessário que você precisa para fazer o hands-on do curso. Tá? E aí, uma vez que você fez o 1 e o 2, aí você ramifica para onde você quer te especializar. Eu quero ir mais para o lado do broadcast, ou eu quero ir mais para o lado de Pro AV, certo? Áudio e vídeo profissional. E, obviamente, dependendo da quantidade de cursos que você determina, aí você vai começar
a ter essa classificação, ser reconhecido como um Silver, como um Gold, como tal. Então, obviamente, aqui o nível requerido, você tem que fazer o L1, L2 e L6, como nível mínimo para ser reconhecido como Silver. E, obviamente, essa tem o reconhecimento da empresa, desde que tenha como mínimo 2 engenheiros certificados. Ok? A ideia agora, na semana do dia 24 de junho, a gente deve fazer o primeiro nível 1 aqui no Brasil. Tá certo? Bem, pessoal, essa era a minha apresentação. De certa forma, eu queria mais introduzir a questão do analítico. Convido realmente que possam ficar para ver o hands-on. A gente tem o equipamento aí instalado. Não é difícil de configurar, é bem fácil de configurar. E em relação de preço, realmente, eu estou terminando de fazer a parte de preço. Isso vai sair na lista agora para os nossos canais em abril. E, geralmente, o que é? É basicamente um preço básico pela caixa, né, pelo equipamento, e um preço X pelas licenças que você vai colocar. E as licenças são perpétuas. Tá? Se eu não me engano, o equipamento, quando você já compra a primeira vez, ele vem com algumas das licenças, por default, aberta por 60 dias. E já aí, se você quiser continuar, obviamente, você compra a licença que você quer trabalhar no equipamento. Ok? Mas eu vou fazer todo o esforço que eu posso possível para passar com o Marçal, para que vocês tenham acesso a qual é o preço que vai ficar no mercado. Alguma outra pergunta? Não, pois é isso mesmo. Eu estou lançando de forma... Eu que faço o preço. Tá? Mas eu ainda não... Quer dizer, eu estou terminando. Tá? O preço sai próxima semana. Eu não posso anunciar ainda. Tá? O lançamento mundial, digamos, oficial, é agora em abril. Então, alguma outra pergunta? Não? O que é que vocês acharam da solução? É algo interessante? Não, cara. Próxima semana, 1º de abril, eu já vou ter o preço. Mas, bom, tá bem. Vamos colocar 2 de abril, tá? Vamos colocar 2 de abril. Colocar 2 de abril, porque primeiro é segunda, tá? Mas tudo bem, eu sei que tem um... Lembrei. Caiu aí. O que é que vocês acham da aplicação para... Eu acho assim, aplica para muitas coisas de uma forma simples, não é não? Para você fazer aplicação de vídeo sem você ter que fazer um investimento muito alto. Então, cada dia eu acho assim, a Sony está buscando soluções que vão interconectar e, ao final, o que a gente busca é um portfólio mais completo. Tá? Novamente, eu convido a vocês que visitem o website, porque a gente tem outras soluções que eu não tive tempo de demonstrar aqui, tá? Que também são bem interessantes, são produtos novos que a gente vai estar lançando para a América Latina. Ok? Tem mais pergunta? Se quiser, já vai fazer o break ou não? Então, pronto. Mais tempo para vocês relaxarem, então. Tá ótimo. Obrigado, tá, pessoal?